E aí, conta como que ele foi se desenvolvendo, assim, porque, pelo que eu percebi, né, hoje ele consegue fazer tudo, né? Eu vi até um vídeo dele subindo a escada. Então, como é que foi isso, assim? Como é que ele foi se desenvolvendo? Porque você ajudava bastante, deu bastante autonomia para ele. Como é que foi essa parte do desenvolvimento, né, com as tarefas mesmo diárias? Quando ele veio para casa, assim, depois, porque assim, naquele momento você tem o luto da criança perfeita, né? Você olha pro teu filho, você sabe que ele é diferente, você imagina tudo que você vai passar com ele ao longo da vida. Eu não achava preparada para lidar com as perguntas, com o bullying na escola. Isso era uma coisa que me causava muito medo, mandar ele para a escola, expor ele a essa situação, sabe? Sim. Tinha medo de não saber como lidar com ele, como lidar com as pessoas. Porque, assim, a criança você ama desde quando você sabe que ela tá ali. Só que o difícil é você lidar com as pessoas de fora, sabe? Com os comentários, com os olhares, né? Então, isso era uma coisa que me preocupava bastante. E daí, quando a gente veio para casa, eu sentei com a minha família e falei, olha, ele é assim, né? Não vai nascer mão, não tem como mudar a situação. Então, eu não quero que ninguém tenha dó dele, né? Eu quero que ninguém faça as coisas por ele. No começo foi muito difícil. Às vezes ele ia tentar fazer uma coisa e não conseguia. Daí um olhava assim, aí começava a chorar de dó, de ver assim, você querer ajudar. É muito difícil você dosar ali, sabe? Entre ajudar a criança e fazer por ela, sabe? Entender quando ela precisa de ajuda e quando ela consegue fazer. Isso é muito difícil você identificar. Às vezes você acha que está ajudando e não está. Então, isso aí, assim, até hoje a gente trabalha. Mas você, como mãe, você sente, né? Não tem Sente, como. Você sente. sabia em que momento que ele precisava ali mais ou não, mesmo com a deficiência dele. Então, você sente. E às vezes você até exagera, né? Às vezes porque as eu outras acho que pessoas não sabem, ele vai fazer isso, não vai conseguir. Mas você, como mãe, você... Sim, assim, às vezes as pessoas, tipo, água, por exemplo, né? Às vezes ele fala assim, água, uma água. Eu pego água, coloco no copo de vidro mesmo, porque ele já tá habituado, né? Uma coisa que ele já faz há muito tempo. E as pessoas ficam assim, né? Tipo, meu Deus, ele vai derrubar o copo, né? E, assim, ele se vira super bem. Então, quando ele veio pra casa, eu falei, olha, eu não quero ninguém com dó dele, né? A gente tem que ajudar? Tem, mas eu não quero ninguém fazendo por ele. Ele não é incapaz, né? Ele pode fazer o que ele quiser. E foi assim desde o começo. Logo que ele completou 6 meses, ele começou a fazer estimulação com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonoaudióloga, com psicóloga. E eles sempre falavam, olha, né, deixa ele à vontade. Eu levei ele a alguns médicos que me falavam, olha, não fica esperando que ele não vai engatinhar, ele não vai conseguir engatinhar porque ele não tem a mão de apoio, né? E ele engatinhou, né? Ele saiu engatinhando, assim, então, ele não vai fazer isso. Então, assim, tinha coisas que entravam no ouvido e saía pelo outro, sabe? Eu falei, ele vai fazer o que ele sentir vontade, o que ele quiser. E realmente, assim, sabe, de se inspirar, de ver a força de vontade que ele tem, a persistência, né? Às vezes ele tá tentando fazer uma coisa assim que eu já desisti há muito tempo, sabe? E ele tá ali. A resiliência dele, a força dele, né? Ele vai e faz. Agora mesmo, no aniversário dele de 3 anos, ele porque queria uma bicicleta, né? E eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele vai andar de bicicleta? Ele não tem a mão, ele não vai conseguir frear. E agora, né? Aí eu propus pra ele um triciclo, né? Porque eu falei, é mais seguro. E ele falava assim, não, mamãe, isso é uma motoca, eu quero uma bicicleta. Nossa. E daí eu conversei com a psicóloga, ela falou, Aline, dá a bicicleta pra ele, né? Sim, porque deixa. ele vê as outras crianças, né? Ela falou, dá a bicicleta pra ele. Ele não sabe, né? Então, pra ele, ele não sabe que talvez as outras crianças andam daquele jeito, ele vai andar assim. Pra ele, não existe isso, né? Não, então, assim, a capacidade dele é enorme. de pensar, a imaginação, assim, ele pensa muito fora da caixa, assim, incrível, sabe? Por mais que ele olhe, mas ele não consegue identificar isso, né? Ele não consegue. Não, ele sabe que ele é diferente, mas assim, ele não entende sabe o como que é, seria exato. fazer com mãos, né? É aí que tá o problema. Eu tenho mão, e eu não me imagino fazendo uma coisa, tipo, fazendo o que ele faz sem as mãos. Então eu coloco muito isso. Eu não conseguiria fazer sem as mãos. Mas eu às vezes esqueço que ele nunca teve uma mão. Então ele não sabe o que é fazer as coisas com a mão. Exatamente. Ele tá aprendendo a usar o que a gente usa no cotidiano ali. E com a bicicleta foi a mesma coisa. Ela falou, olha, compra a bicicleta, né? Ele não vai cair porque ele não vai usar o freio agora, é de rodinha, né? Então dê a bicicleta pra ele. E a gente foi e deu a bicicleta de Natal pra ele, assim. E no dia que a gente deu a bicicleta, ele sentou, segurou, assim. E quando ele andar, o braço dele escorregava. E daí ele ficou olhando, assim, daí ele olhou em volta, tudo. Aí ele desceu da bicicleta, pegou um prendedor de roupa. E apoiou em cima do caninho da bicicleta e colocou o braço dele em cima. Tipo, né? Se eu segurar aqui, não vai escorregar. Meu Deus. E aí eu fiquei olhando, assim, e com relação à alimentação, a gente comprou vários adaptadores para ele poder, para ajudar ele a comer, né? E ele não aceitou nada. Então eu tinha vários adaptadores em casa, tinha uns de borracha, inclusive, né? E daí a minha mãe ainda falou assim, olha, por que você não coloca o adaptador de borracha para enfiar o bracinho para ter um apoio, né? E o outro fica mais à vontade. E daí eu coloquei, né? E de imediato assim ele já aceitou, porque ele viu que era uma coisa que ia ajudar ele. Porque normalmente ele não aceita nenhum tipo de adaptação.
E quando eu coloquei ali, ele viu, olhou, colocou o braço assim e foi. E no mesmo dia ele saiu pedalando. Né? Até a gente falou assim, normalmente a criança, até porque eu tenho a Laura, né, como referência, ela pedala pra trás, né? E não, ele já saiu pedalando pra frente, assim, e anda de bicicleta, assim, como uma criança muito maior, sabe? Então, assim, você vê que ele dá um jeito pra tudo, assim. Ele olha, ele presta atenção.